O paraguaio chega chegando. O paraguaio vem pra... é preciso bater, vou bater. É preciso botar guidão, vou botar. É preciso dar o ombro, vou dar. Aí não era mais o trio, já era um quarteto, né? Ele foi o único que veio pra poder brigar com o trio. Porque todo mundo achava que realmente eu era paraguaio. Mas eu sou brasileiro, nato, nasci em São Paulo, maternidade do Brás, que era a Ordem de São Paulo. Nasci na Rua Aurora, edifício Redenção, 421, apartamento 21. Então, quer dizer, mais paulista que eu é complicado. Estamos apresentando Bike Show. Alô, gente, Bike Show na primeira etapa do 6º Hollywood Motocross. Mas eu começo o programa de hoje contando uma história. Eu estava montando um negócio e no início tudo é difícil, mas a amiga falou que rachava as despesas e me acompanhava. E nós partimos para Belo Horizonte. Lá eu acompanhei a primeira etapa do primeiro Hollywood Motocross. Eu realmente não poderia deixar de assistir aquela competição, aquele espetáculo que mudaria a história do motocross no Brasil. Uma verdadeira vitrine para que os pilotos se mostrassem ao público e aos patrocinadores. Aquele negócio que eu estava montando naquela época originou o programa Bike Show, que estreou em 85 no Rio de Janeiro e hoje vai ao ar no Rio, São Paulo, Paraná, Brasília, Rio Grande do Sul, Bahia e Minas Gerais. De lá pra cá, o Hollywood Motocross e o Bike Show cresceram, as forças se somaram. Ficou longe a época onde o pódio era um caixote de cerveja ou a caçamba de uma picape. Passaram-se anos. Foi muito trabalho, o esporte amadureceu, surgiram grandes patrocinadores, as motos feitas no Brasil, bons pilotos, provas internacionais, enfim, tudo mudou. Os jornais passaram a noticiar, as revistas mostrando colorido, as grandes emissoras de televisão com as suas reportagens e o Bike Show mostrando a notícia, o colorido, as reportagens e principalmente a emoção. Nós levamos até você as emoções desse esporte maravilhoso. Então eu fiz a minha história a partir do programa Bike Show. Eu comecei a minha produtora em 82 para fazer cinema. E o cinema deu dinheiro, eu me aventurei na televisão, a televisão deu dinheiro e depois o presidente Fernando Collor fechou a Ancine, fechou a Embrafilme em 1990, o cinema estagnou, eu parei de fazer cinema e fiquei fazendo só vídeo. O programa especializado sobre duas rodas era o Bike Show, mas as outras televisões iam cobrir evento para publicar justamente na parte de esporte da emissora. E a Yamaha, junto com a Confederação e junto com Hollywood, fizeram um campeonato para eles. Porque desde que a Honda tinha entrado em 81, né, 82, eu ganhei tudo para a Honda. Então eles fizeram um campeonato para a Yamaha ganhar com a moto nacional. Fizeram um campeonato com moto nacional para a DT 180 ganhar o campeonato. E estavam certos que iam ganhar tudo. Porque eles nem imaginavam que a Honda ia se aventurar a correr com uma XL de 160 quilos, entendeu? Contra uma MXzinha de 100 quilos, entendeu? Motor 2 tempos, uma moto 4 tempos. A moto abria se tu saltasse. Não era moto feita para saltar. Era moto para tu andar na terra, entendeu? Mas não para saltar, não para correr motocross. O que aconteceu? O Moronguinho foi lá, não. Me dá essa moto
que eu vou ver se dá para correr com essa moto. Eu tive a iniciativa. Eu fui lá e falei, me dá essa moto que eu vou ganhar esse campeonato com essa moto. E fizemos o campeonato Hollywood e eu ganhei as 3 etapas que teve. Vencedor da primeira categoria C do primeiro festival Hollywood Motocross. Foi muito difícil porque eu estou usando uma máquina XL igual dessas que você compra em qualquer loja. E o Roberto estava correndo com o MX, uma moto já mais apropriada para o motocross da Yamaha. Então, eu dei tudo que eu podia dar, usei todo o meu conhecimento de todos esses anos e consegui levar essa XL até o fim, numa boa. Estou emocionado, a moto é realmente muito boa. O Hollywood foi um poderoso do evento que subiu mesmo. Arrepiou muito, 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 muito em termos do motocross. Você só podia anunciar cigarro depois das 9 horas. Mas durante o dia, eles anunciavam Hollywood Motocross. Então, era chamada de Hollywood Motocross durante o dia, eles não estavam anunciando cigarro. Eles estavam anunciando o esporte, o evento. E atenção, pessoal, vai começar a maior festa do motocross nacional. Vai ser dada a largada no 5º Hollywood Motocross em Curitiba, Paraná. Dias 22 e 23 de agosto, a partir das 10 da manhã. Venha torcer pelos melhores pilotos no 5º Hollywood Motocross. Vai ser um sucesso. O sucesso. Depois disso veio Marlboro, Motocross e Supercross, que, por um concorrente, também começaram a fazer um espetáculo no motociclismo. Então, essa concorrência das marcas foi bom não só para os pilotos, como para o público em geral. Muita gente. Então a turma não tinha muita coisa para ficar em casa, não havia videogame, não havia essas coisas modernas que tem hoje. Então a pessoa ia nas pistas, lotava. Grandes pilotos, grandes nomes, grandes projeções, grandes transmissões, o pessoal todo muito engajado. Foi a melhor época, sem dúvida nenhuma. E eu acho que é até melhor que a America Show. Tem muito mais gente na pista mesmo. O Campeonato Brasileiro tem 30, 40 mil pessoas sempre. Virou um grande esporte de ação. Virou um grande espetáculo. E aí vendia. E aí outro dinheiro começou a vir. Além de ter a rivalidade das marcas de cigarro, que naquela época ainda podiam anunciar na televisão, fazer as suas chamadas, tinha uma rivalidade muito grande das marcas, das petrolíferas, do pessoal que fazia os óleos e tal. Foi uma época que não faltava patrocínio, né? Campeonatos, o retorno, a imprensa, a nossa ligação com o público, o retorno que a gente dá, era um conjunto. Homem, máquina, empresa, te dou, mas você entrega. O motocross, ele começou a ter um glamour nesse momento em que ele começou a aparecer mais na televisão. O Hollywood começou a transmitir as provas
o Bike Show começou a transmitir tudo, e aí a Globo botou uma corrida de motocross, um piloto de motocross na novela. O que fortaleceu o Luciano do Vale, e fortaleceu também muito o nosso esporte, a transmissão do Hollywood ao vivo. Você imagina que era uma transmissão ao vivo na época, com a Bandeirantes, que movimentava caminhão e carreta de... Cara, você imagina a parafernália que era os caras transmitir lá no meio do mato. Muito investimento. Hollywood foi destaque por causa dessa música. Impressionante. É uma loucura. Te emociona ouvir? Claro. O que vem na memória? Eu lembro de tudo, né? Muito legal. Muito legal, muito legal, muito legal, muito legal. É muita emoção. Imagina uma prova, rolando essa música, sei lá, 30 mil pessoas. 20 pilotos no gate largado. E você, apesar de centenas de pessoas que fazem o evento, centenas de pilotos que são donos do espetáculo, mas nessa hora era eu que estava ali, comandando. Realmente emocionante. Fantástico. Na mão de Zezito, locutor oficial do Hollywood, que vai conversar com o grande vencedor Nivanor Bernard. Gostaria que você desejasse uma mensagem ou falasse alguma coisa para esse pessoal maravilhoso que veio, torceu, te empurrou e vibrou e te aplaudiu durante toda a bateria da categoria C. O que eu posso dizer é que estou muito emocionado, que quando eu vi isso aqui, esse campo aqui, eu imaginava uma pista bonita. Consegui construir ela e hoje estou aqui campeão. Eu estou realmente emocionado e muito obrigado por toda essa torcida que tem me apoiado. Cara alegre, Nivanor, cara alegre. Cara alegre e não quero mais que me chama de velho. Sou novo agora. Então tá certo. Tá aí o mais novo piloto do motocross brasileiro, Nivanor Bernardo. Mais novo. E quero dizer ao meu amigo paraguaio aqui, que ano passado, quando ele foi campeão... Vem cá, Paraguai. Eu realmente fiquei assim, putz a vida, fiquei com inveja do troféu do Paraguai. Agora tem um igual a você, Paraguai. E aí, Paraguai, você que venceu o segundo Hollywood Motocross. E agora o Niva vencendo o terceiro Hollywood Motocross. Atenção, Gralho, um minutinho. Olha, eu fico contente de ter perdido um campeonato para o Nivanor Bernardo. Uma pessoa que eu tenho como o espelho meu no motocross. Me inspirei muitas vezes nele para tentar chegar ao que eu sou hoje. Consegui vários títulos. Eu acho que esse era o único que faltava na carreira do Nivanor Bernardo, que está querendo encerrar. Não sei se ele vai encerrar, espero que ele encerre, né? Aí, torcida. Então eu acho que perder para o Nivanor Bernardo não é nenhum desmereço. Eu acho que foi um campeonato muito lutado. Eu tentei a luta, levei 2 tombos hoje, mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que ele venceu, eu fui segundo e temos que continuar. Eu acho que o troféu do Campeonato Hollywood é muito bonito, realmente, como ele disse, mas o que vale mais é o espírito de esportividade. É tentar lutar lá dentro, ganhar a prova e ser o campeão. Que beleza! Salve de palmas para o Álvaro Cândido Filho, do Paraguai. Boiter e Moronguinho venceram o forte Nivanor
com muita leveza técnica na pilotagem. Quando vem o paraguaio, ele traz um pouco do estilo do Nivanor. Ele vem pra pancada. Ele entra no jogo. Aí a Honda vem e traz ele pra dentro. Com o paraguaio chegando no Brasil para competir, teve um latino-americano. E já corria aqui, com o apelido paraguaio, mas ainda era carteirinha da Federação Paraguaia. E na hora de ir, não, você tem que ir. E ele falou assim, mas eu tenho a Federação Paraguaia. O Eloy ficou maluco. Você tá louco, de jeito nenhum. Você é brasileiro, você vai correr pelo Brasil. Eu me orgulho muito de poder usar esse apelido. Por quê? Foi uma nação que me recebeu de braço aberto. Foi onde eu aprendi a ser gente, vamos dizer assim. Conquistei com muito mérito, com muito esforço, né? Muita coisa naquele país. E ele me proporcionou. Quando eu estava vindo embora e eu fui campeão paraguaio, o Stroessner ainda era o presidente do Paraguai, o ditador. E ele quis que eu me naturalizasse paraguaio. E eu pedi perdão, agradeci, pedi perdão, mas eu falei, eu sou brasileiro nato e estou voltando para minha pátria. Andar, meu hijo, tranquilo nomás, seja feliz. E era difícil falar não para um homem daquele. Sempre foi um menino, um piloto extremamente competente, extremamente capaz, sempre teve o equipamento de ponta, tinha os pneus lameiros, Marcel, o equipamento de ponta que poucos tinham, sempre foi muito competente, mas ele sempre foi um pouco encrenqueiro, sempre faz nada. E não, era da índole do piloto de ponta ser encrenqueiro. Você tem outro apelido também que a tua equipe te chama de Pimenta. Por que Pimenta? Pimenta, isso é um apelido que impôs para meu avô há muitos anos, quando era molequinho, já que eu ficava naquele negócio de assistir luta livre. E o meu nariz fica sempre muito vermelho quando eu fico meio nervoso, então Pimenta, o apelido veio de lá. Quantos anos você tem? 26 anos. Você é casado? Casado. Pai de filho? Opa. Tenho 2 filhos, super lindos. O Paraguai me chamou a atenção porque ele tinha muita resistência, ele mantinha muito ritmo na prova, e mesmo se acontecesse alguma coisa e ele ficasse para trás, ele mantinha o ritmo dele e ele ia, chegava e ia lá na frente. Nunca me lembro de ver o Paraguai fazendo muita presepada, nada. Ele fazia o salto dele limpo, liso e ia embora, tá entendendo? Mas andava forte e tinha resultado. O Paraguai, vamos dizer que ele era uma mistura dos três ali, né? Ele era um pouco do Moronguinho, um pouco do Boetticher e um pouco do Nivanor. Eram os 3 a ser abatidos, mas assim, né? Eu já tinha meio me intimidado com um, com outro, e o Morongo foi o último e o mais difícil. O paraguaio vem na frente, Moronguinho é o segundo, Paraibinha é o terceiro. Competição chegando ao seu final. Moronguinho parte ainda para cima de Paraguai, tentando uma ultrapassagem. Box sinalizando. Paraguai é o líder. Moronguinho em segundo, já colado nele. E vão para o miolo oposto. E aí, quem sai na frente é Moronguinho. Paraguai fica em segundo, Paraibinha o terceiro. Vitória de Moronguinho. Em segundo, Paraguaio. Em terceiro, Wilton Veloso Cavalcante, Paraibinha. Em quarto, Jorge Negrete. Em quinto, Roberto Boetticher. Em sexto, Guilherme Boy. E o Paraguai também sempre foi muito competitivo, né? Eu chamo assim, era o pitbull da galera, entendeu? Era um cara muito competitivo e não gostava de perder, entendeu? E gostava de... Ele também queria... Era um cara que queria chegar lá, né? Queria chegar também no topo. Cada um me ensinou coisas diferentes. O Paraguai, por exemplo, um dia ele falou assim: Negretinho, o dia que você acreditar que você vai chegar na frente, você vai chegar. Pô, um ídolo falando isso pra você, você começa a acreditar que é verdade, né? Aí na corrida seguinte eu cheguei na frente dele. Ele falou, poxa, se eu soubesse eu não teria falado. O Paraguai foi um incentivo, né? Naquela época que eu já estava assim, meio desmotivado, né? Nesse meio tempo da Honda, da promessa de... Ganhei tudo pros caras, entendeu? 81, 82, né? E o meu sonho é aquele de ir para um mundial, né? Fazer umas competições no exterior,
realmente me puxar, né? E assim, em busca do meu sonho, né? Foi uma motivação. Paraguai, no início desse ano nós encontramos no Coquetel, no Rio de Janeiro, na Walk Show, quando foi lançado o Hollywood Motocross. E você disse para mim que eu ia falar muito seu nome esse ano. Eu acredito que sim, o que eu te falei não é mentira. Eu estou me empenhando para isso, embora ainda estou um pouco atrapalhado de novo, porque as corridas já vão acontecendo e eu estou começando a entrar no ritmo novamente. Mas eu acho que você realmente vai falar muito meu nome nesse ano. Bom, lutando para tudo, jogando tudo para cima para pegar o pódio de primeiro lugar, né, Paraguai? Eu acho que todos nós que entramos lá no Start Gate largamos com vontade de vencer. Embora só existe um vencedor. Sempre eu espero que seja eu, e vou torcer sempre para que seja eu, vou fazer o maior empenho para isso, embora às vezes não dá certo. O Campeonato Paraguai era muito forte, vai endossar para você que realmente o era. Por quê? Porque eu ganhava muito bem no Paraguai. Então, para mim vir para o Brasil, se eu já era o ídolo lá, eu ia continuar correndo, fazendo coisa, ia continuar ganhando. Então tinha que ser um negócio. Então eu não sabia que eles ganhavam tão pouco assim, que não era pouco. Sinceramente, vou ser bem franco com vocês. Eu nunca soube o salário do Paraguai, de Moronguinho, de Paraibinha. Nunca sempre foi uma coisa assim, guardada a 7 chaves. Nunca soube quanto eles ganhavam. Se ganhavam por corrida, se ganhavam, tinha um prêmio por colocação, primeiro, segundo, terceiro, ganhava um bônus. Nunca soube como funcionava. Porque todo mundo ganhou dinheiro quando eu cheguei. O que eles não ganharam na vida inteira, eles ganharam quando eu cheguei. Vamos dizer assim, né? Eu trouxe a revolução junto. Para todos. Porque eu não pensava em mim. Né? Eu não lembro do valor exatamente dos jogadores de futebol, mas o que estava descrito para mim era que pilotos de motocross ganham mais que jogadores de futebol. Entende? O Paraguai fala, eu tinha um salário maior do que o Sócrates no Corinthians. Porra, impensável um negócio desse, né? O Sócrates não era qualquer jogador no Corinthians, era uma das estrelas do Corinthians. Uma estrela do Santos hoje, do Flamengo, do Corinthians. Quanto ganha? Um piloto de motocross hoje não passa nem perto. Uma média de $25 mil mês. Livre de imposto de renda, 4º dia útil depositado na minha conta. Pelo carro que ele tinha, pela moto street que ele comprava, né? Lugares que eles moravam, própria casa, né? Isso tudo. O cara é bacana mesmo, tá ganhando bem para ter esse carro aí. Eu que hoje uns $10 mil por mês, coisa assim, de salário. Mas caminhão, 8 motos por ano, tinha 8 motos por ano, amar. 405, 450, 4 motos 0 por ano. A gente viajava. Eu fazia, naquela época, esse mês tem 3 corridas, vou fazer isso, se eu vou de avião, se eu vou de carro, sabe? Só passava, olha, eu vou gastar isso, tanto. Mas depositava na conta e eu podia viajar. Era uma vida de estrela? Era uma vida de estrela. Certeza que era. Eu devo ao motocross. Eu não sei se como engenheiro eu teria o que eu tenho hoje, entendeu? Não sei. Eu vejo muito engenheiro que continua trabalhando pra cacete com 60 anos, né, cara, e não tem as coisas que eu tenho, né? Então, assim, eu soube aproveitar na minha juventude, eu consegui, muitos amigos meus estão muito ricos, mas hoje para eles terem isso que eu tenho, eles não têm condição mesmo sendo rico, porque quanto é que vale um terreno desse? Que eu comprei lá quando eu tinha 20 anos de idade, porque com 20 anos de idade eu já ganhava um troco, entendeu? E eles estavam lá estudando, estavam lá, entendeu? A gente vivia super bem. Até quando nós compramos essa casa, ele passava aqui e eu dizia, ai, como eu gosto dessa casa, eu acho linda essa casa. Eu sempre falava para ele quando passava, daí quando ele soube que queria vender, aí ele falou, eu vi como eu estava desarrumada, que tinha feito janta, vamos lá ver aquela casa que você gosta. Aí veio eu, meu filho mais velho, ele nem tinha nascido. E chegamos aqui, ele disse que ia visitar.
Chegou aqui e falou pro João Carlos, eu vou comprar essa casa, eu quero essa casa. Aí conversaram e ele pegou e comprou na hora a casa. Em 5 minutos. Em 5 minutos, o meu filho, o Alexandre, levou até um susto quando ele falou, a casa é minha. Ganhei muito. Muito mesmo. Muito. Eu me lembro, aqui em casa, uma vez eu cheguei, eles me pagaram com nota, geralmente era cheque, né? Ou então ordem de pagamento. Mas no dia me deram dinheiro. Eu acho que fiquei meio complicado viajar com dinheiro e tal, mas tudo bem. E notas pequenas. Quando eu cheguei em casa, eu ainda era casado, virei para minha mulher, falei, minha ex-mulher, falei, olha só, tá vendo porque o motocross é legal? Abri a bolsa, despejei o dinheiro todo assim no quarto, entupiu a quarto inteira, a cama inteira, era muito dinheiro mesmo. Impressionante a rivalidade das marcas, especial Yamaha e Honda. Era, assim, guerra mesmo. E essa rivalidade transformava toda, não só na competição na prova, como as marcas fora da prova. O motocross virou o esporte de ação do Brasil, no começo dos anos 80. E a Honda pegou esses caras e a Yamaha ficou Bottcher e Niva muito tempo, né? E a Honda não deixou o Moronguinho sair, e quando o novo expoente chegou, ela foi lá e pegou o paraguaio, né? E o Bottcher e o Niva não conseguiam mais conquistar os títulos. A Honda começou a dominar, ela pegou os principais atores. E de repente apareceu aquele trio, um trio novo, quer dizer, o paraguaio, o Wilton Veloso Paraibinha e o Moronguinho. E os três brigando entre si com salários milionários. Teve um momento de muita riqueza no esporte, né? De muito dinheiro entrar no esporte. E eles viraram as grandes estrelas. Fazer pré-temporada nos Estados Unidos virou rotina. Tanto é que eles tinham equipamentos que a gente olhava de longe e não via, né? E agora nós vamos conversar com o Moronguinho, que conseguiu, em Goiânia, 2 vitórias diante de um público excelente no Motódromo de Goiânia, do lado do estádio Serra Dourada. Moronguinho, 2 vitórias, hoje foi um dia bom, né? Essa vitória eu dedico ao Novo, onde eu falei para ele à noite, ele estava de aniversário ontem, eu falei, Novo, amanhã a Honda, não estou falando o nome do piloto Moronguinho, mas amanhã os pilotos Honda vão ganhar, né, Yamaha? Eu prometo pra ti, vamos lá, melhor que fui eu, né? Só deu Honda nas 2 categorias, mas também tivemos como destaque o garoto Jorge Negrete da Agrale, que ficou nas 2 quartas posições. Eloy Cogliano entrega o troféu a Moronguinho, que lidera a categoria 125 cilindradas, e encosta em Paraguaio, que ainda lidera na 250. Então a Honda tem Morongo e Paraguaio como os grandes principais atores, e depois, logo em seguida, nesse meio bolo, vem o Paraibinho. Mas ele se destaca, ele entra entrando também. Ele é um cara que vem correr aqui, de repente faz um... chegou o carinha do Nordeste, faz um quinto, faz um quarto. Fala, que é esse cara? De onde ele veio? Vai correr uma prova um pouco menor, tem menos gente e ganha. Que é esse carinha aí? Que era o estudante de odontologia, né? Mas eu creio que nessa etapa eu vou me dar muito bem, porque eu realmente me preparei para fazer essa última etapa. O que você foi aprontar? Nossa, a hora que caiu minha ficha que você foi
Eu falei, bom dia, senhores, bom dia a todos. É verdade, Jacob. Primeiramente, eu queria agradecer e pedir perdão para todos vocês. E os caras decidem pagar a multa e renovam o contrato com ele. Engasgagato do caramba, mas é que era um número que eu não podia falar não. Eu nunca pensei também que ia ter um desfecho podre pro esporte como era. Passeando de moto, eu encontrei o Márcio Campos, que era um piloto do Rio de Janeiro, que foi 14 vezes campeão carioca, e o Luiz Augusto, que era o dono da revenda. E o Luiz Augusto é um entusiasta do motocross e ele estava com uma raiva danada do Paraguai ter voltado para a Honda e não ter confirmado o contrato com a Yamaha. E quando eu cheguei, eles estavam com uma revista, os dois, o Luiz Augusto e o Márcio Campos, estudando numa revista, Motocross Action, naquelas, o ranking dos pilotos americanos para trazer 2 pilotos de fora para correr, então, pela Yamaha. O Márcio Campos embarcou naquele dia para assistir o Supercross em Daytona, conversar com os pilotos lá, ele já tinha alguma... Eu acho que queria trazer o Brock Glover, eu acho que queria trazer alguém e tal, e de repente o Márcio Campos fechou com o Kenny Killen e com o Rodney Smith. Tipo assim, vocês querem correr no Brasil? Tem um salário X, o garoto novo e tal. Vamos lá. Ok. Não era muito. Acho que por isso. Eu entendo porque o Monoguinho e Paraguai estavam bravos, porque eu escutava que eles estavam ganhando muito bem na Honda. E o Yamaha me pagou $50 mil para vir aqui. E pagou, eu não lembro quanto era por vir aqui. A $50 mil foi direto para minha conta na América. Agora, muita gente não entende o que é $50 mil. E nessa época, 80. Era mesmo assim, eu estava ganhando $100 mil. Qualquer descuido, a liderança vai mudar. O público está vibrando. Agora reparem, na descida dessa colina, o que vai acontecer? Moronguinho tenta e não consegue ultrapassagem, mas nos saltos ele é feliz. O público vibra, Moronguinho na frente. Nessa hora o norte-americano Rodney Smith sente que agora não dá mais para pegar o brasileiro. Chegaram os americanos. Quem é que ganhou dos americanos? Quase todas as provas. Eu ganhei em 85. Mas a real, cara, não tinha pra ninguém, cara. Essa é a real, entendeu? Não tinha pra ninguém. Paraguai era guerreira, isso, aquilo, mas não adianta. Eu andava mais que todo mundo mesmo. Capacete, garoto! Tira o capacete, velho. Aí, cara! Aí, Moronguinho! Olha o óculos do Moronguinho. Só pode ter uma coisa, estou muito cansado. Não foi fácil ganhar desse grife. Mas do quê? Nem tem motivo. Tá faltando ainda um pouco de preparação física e treino. Mas eu chego lá. Porque quando tem briga entre os patrocinadores, entre o dinheiro, entre mais pessoas que querem saber. Público, né? É, público. Isso é uma coisa que o Paraguai talvez não entenda. Ele quer ganhar fácil, sem ninguém, sem gringos. Mas se chega assim, não vai vale nada. Mas quando tem briga, levanta o esporte mesmo. Como eu também não quero brigar com o piloto, eu quero ganhar fácil. Não é bom. Eu sei que não é bom. Eles já tinham provocado no mercado de cross um desequilíbrio. Esse desequilíbrio era Nivanor, Botcher, Moronguinho e Paraguaia, num determinado momento, tinham tanta estrutura a mais do que os outros que era quase impossível alguém entrar na briga. A gente ouviu aqui, briga do terceiro, do quarto para trás. Você não vai entrar nesse bolo. Quando o Paraguai volta e fica com esse salário e vem os gringos, mexeu com esse também, né? Mexeu com o desequilíbrio. Vem um cara, quem provocou a vinda deles foi o dinheiro que era para vir para mim, que não foi, que o contrato, que não sei o quê. Os caras vêm bater em mim. Eu acredito
no que o paraguaio fala que, pô, então não podia vir os gringos receber a estrutura que recebiam e os brasileiros não terem espaço, né? Mas onde os brasileiros tinham espaço antes? O paraguaio ficou revoltado com a chegada dos americanos. Aí houve muita discussão se os americanos iam pontuar, não iam pontuar. Foi um negócio meio... Em algumas provas pontuavam. Quando ele vê a chegada dos gringos e acontece tudo o que a gente sabe, o Morongo ainda no começo brigando, depois percebe que não vai ter oportunidade fora e começa a desligar a chave, se desmotiva, o paraguaio começa a enfrentar os gringos e depois começa a perder espaço, né? Ele acabou de assinar um contrato milionário com a Honda. E aí o cara começa a vencer, né? Aí começa uma briga que vai além. Quer mais que tabaqueira? Isso. Dinheiro de apá. Aí você veja, começou a confusão. Né? Se você é um diretor fudido de uma multinacional dessa, com alto salário, você sabe que se você fala, não, vamos acreditar nesse produto aqui, que esse produto aqui é bom, é idôneo, vai acontecer. Mas se tem merda por trás, o que vai acontecer? Aí o que os caras têm que fazer, viu? Por mais que eu queira, por mais que eu tenha tesão, por mais que eu goste, por mais que eu ame, por mais que dê puta retorno, não vou botar meu pescoço a prêmio. 83, 84, 85, 86, quando vieram 12 gringos. Esse foi o auge. Eu comentava quando aparecia na televisão, a Globo fazia, desde quinta a sexta-feira, começava a fazer chamadas para mostrar que havia motocross em qualquer parte do país, por exemplo. Porque estavam nas fábricas, né? Grandes empresas, entendeu? Eu sempre lamento porque eu estava com um embalo motocross, estava igual que os americanos, muito parecido aos americanos. Agora, o problema é que quando se vão todos os 10 gringos, ele morre motocross. Claro que morre. Então, eu para mim adentro digo, que pena que um brasileiro denunciou os gringos. Quem foi esse brasileiro? Não posso falar. Era um de nós que denunciou. Isso eu sei para mim. Não posso te contar isso aí. Mas se ele mesmo se denunciou e a gente falar, o senhor pode contar a ele? Se ele te disse que foi ele, sim. Mas eu sei quem foi. Foi o Paraguai? Não sei quem foi. Não posso te contar. Eu, Kenny, o primeiro ano, não falava português. Porque todo mundo queria falar inglês com nós. Americano, USA. Sempre foi. E sempre será. Chegou uma pessoa, o Márcio Campos, e entrou no meu box e perguntou, eu sou do Brasil, gostaria de trazer uma pelota para Yamaha em Brasil, para correr lá, não sei o quê. Que quando chegaram os americanos aqui, eu não tive medo deles. O mais prejudicado de todos por causa do grifo é o Paraguai, sem dúvida nenhuma. Porque ele era o rei da cocada preta, ele mandava e desmandava, ganhava tudo. E começou a não ser assim. Então, obviamente, você vai ficar frustrado. Isso não é uma questão humana, né?